Convido o autor do requerimento, o vereador Aerto Luna, para que faça suas colocações. Bom dia a todos. Senhor presidente, sessão solene, o vereador Erivaldo da Silva, Frei Abelardo, Frei Josiel, vice-postulador do processo de beatificação e canonização de Frei Damião, senhor Pedro Mota, diretor regional dos Correios, o amigo e companheiro desta casa, o vereador Josenildo Sinésio, minhas senhoras e meus senhores. Primeiramente, gostaria de externar meu enorme orgulho em participar deste evento que homenageia Frei Damião, marcando 15 anos do seu falecimento, juntamente com o encerramento da fase diocesana do processo de beatificação e canonização. Quero expressar a profunda admiração que eu e minha família temos por esta personalidade que tantos veneramos. Quero também agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar os Correios, respeitada instituição que exerce papel indispensável para o desenvolvimento nacional, prestando um serviço com excelência todos os dias a todos os brasileiros, que atendendo ao requerimento de minha autoria e aprovado por unanimidade nesta casa, vieram hoje aqui fazer o lançamento do selo comemorativo de beatificação e canonização de Frei Damião, concedendo um selo comemorativo que homenageia Frei Damião. Não estamos com isso imortalizando este amado Frei Capuchinho, pois ele já é imortal. Os Correios e a Câmara Municipal do Recife estão lhe dando um selo comemorativo, porque um imortal merece tamanha homenagem. E em especial, este servo de Deus merece toda a nossa láurea. Hoje, toda a comunidade católica está grata e feliz com esta justa manifestação. Para nós, católicos, a circulação desta peça filatélica, com a estampa do nosso Frei por todo o país e pelo mundo, deixa-nos bastante orgulhosos. Estando na coleção dos filatelistas, o selo mantém viva a memória dele, transmitindo a novas gerações. Para muitos nordestinos, Frei Damião é considerado santo, e esta ação, ora promovida pelos Correios, conjuntamente com esta casa, estará perpetuada nas almas destes devotos. O processo de beatificação e canonização de Frei Damião de Bozano foi aberto oficialmente no dia 31 de janeiro de 2003. O responsável pela causa da beatificação e canonização é Frei Josiel Gomes. A fase atual é chamada de diocesana. Já foram escutadas as testemunhas e estão esperando os pareceres das comissões histórica e teológica. Diversos relatos de graças alcançadas por intermédio desse servo de Deus foram recolhidos e, sendo avaliados, os mais significativos serão escolhidos e enviados para o Vaticano. No mês de maio de 2012, quando serão celebrados os 15 anos do Frei Damião na Casa do Pai, precisamente no domingo, dia 27, estará sendo realizado a sessão de encerramento do processo na fase atual e toda a documentação conseguida será enviada à congregação para a causa dos santos em Roma. De lá, será esperada a declaração das virtudes heróicas de Frei Damião, após a acurada avaliação das comissões daquele dicastério. Enquanto será escrita a positio, uma espécie de biografia documentada dele. Depois, conforme orientações da causa dos santos e da postulação geral da Ordem Capuchinha, serão preparados os passos para a beatificação. A fama de santidade de Frei Damião espalha-se a cada dia. Ele é, para todo cristão, um modelo de seguimento de Jesus Cristo e de concretização do mandato do Senhor. Tinha uma grandiosa identificação franciscana com os pobres e desvalidos do Nordeste, terra tão sofrida e marcada pelas intempéries do tempo e das injustiças sociais. Por isso, valeu-se do dom da escuta para acolher e ouvir a todos o que o procuravam, na partilha sincera de suas vivências e nos sussurros ao pé do ouvido feitos por muitos que não tinham voz nem vez, e que ele em prece levava ao coração de Deus.
É claro que no coração dos nordestinos, Frei Damião já tem um altar, pois todos reconhecem a sua santidade, mas isso precisa ser analisado e reconhecido pela Igreja. Portanto, neste momento, quero agradecer a Frei Jussiel pela sua dedicação ao processo de reconhecimento oficial exigido pela Santa Sé. Sabemos que a tramitação deste procedimento é muito longa, necessitando vencer várias etapas, que significa anos e anos de trabalho. E Frei Jussiel tem demonstrado paciência com interesse incansável nessa tarefa. Aproveito também para parabenizá-lo por ter abraçado com abnegação e altruísmo esta missão tão nobre. Por fim, senhor presidente, mais uma vez quero parabenizar os Correios, na pessoa do senhor Pedro Mota, diretor regional, que entenderam a importância deste ato e vieram aqui, respondendo ao nosso chamamento, lançar este selo comemorativo que tem enorme importância para a comunidade católica e para aqueles que veem e sentem a imagem de Frei Damião, a força da fé, que anima e ilumina sua caminhada de dias difíceis aqui na Terra. Agradeço a atenção de todos os presentes, desejando que nosso homenageado, Frei Damião, que já provou ter o dom de usar o poder de Deus, cubra todos nós com a sua luz, abrindo caminho de dias melhores para todos nós. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo senhor Erivaldo da Silva, presidente desta sessão solene, excelentíssimos senhores vereadores, Josenildo Sinésio e Ayrton Luna, nas pessoas dos quais saúdo os demais vereadores, excelentíssimo senhor Pedro Mota, diretor regional dos Correios, irmã Consuelo Tavares, presidente da nossa Conferência dos Religiosos, demais autoridades aqui presentes ou representadas, meu querido Padre João Carlos, meu caro povo de Deus, paz e bem a todos. Este momento é para mim fazer memória, e fazer memória é celebrar. Celebrar a vida, a vocação e a missão deste que doou 66 anos de sua vida ao Evangelho, ao Reino de Deus, Frei Damião de Bozano. Nossa missão é continuar a obra de Jesus Cristo. Assim se expressava o nosso querido Frei Damião. E é nesse sentido de continuidade que estamos aqui nesta Câmara para presenciarmos esta homenagem a um homem religioso sacerdote, que doou 66 anos de sua vida à ação missionária e evangelizadora em nossa região. Ele que veio da Itália nos idos de 1931, aportando aqui em Recife, tendo como primeira residência o convento de Nossa Senhora da Penha, no secular e tradicional bairro de São José. Dali partiu em missão, começando pela cidade de Gravatá, percorrendo cidades, vilas e povoados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí e parte do Sergipe. Mas não ficou somente no Nordeste, foi também a São Paulo, atender e se encontrar com tantos nordestinos e seus descendentes que emigraram para aquele estado à procura de trabalho e dias melhores. Também fez uma missão em Manaus, voltada para o povo do norte, os descendentes de indígenas e também de nordestinos que emigraram para a região amazônica na época da extração da borracha. Frei Damião foi um homem enculturado. Deixou a região toscana, uma das mais belas da Itália, pela região nordeste do Brasil, marcada pelas intempéries do tempo, principalmente a seca. Deixou a Europa pela América, seu país de origem pelo Brasil, que adotou como seu, a ponto de chegar a dizer que queria morrer e ser sepultado aqui. Percorrendo do litoral ao sertão,
Frei Damião teve contato com as nossas expressões multiculturais. Missionou desde os arrabaldes da nossa capital aos recantos mais longínquos dos nossos sertões. Atendia a todos com maior satisfação, escutando não somente a confissão dos pecados, mas a partilha das dores e das alegrias de nossa gente. Tinha sempre uma palavra de fé, de esperança e de caridade. É verdade que às vezes também tinha uma palavra enérgica, principalmente no combate ao pecado e aos vícios e modismos de nosso tempo. Mas as palavras que dirigia ao nosso povo eram sempre baseadas na palavra de Deus, nos ensinamentos da Santa Igreja e nos conhecimentos que obteve a partir dos estudos que fez, principalmente de teologia dogmática e direito canônico. Carregando consigo o legado missionário, como já disse bem o nosso vereador Josenildo, deixado por tantos outros que vieram antes dele, pois os primeiros capuchinhos chegaram no Maranhão em 1612, mas aqui em Pernambuco, ou a Pernambuco, em 1642, no tempo do governo de Maurício de Nassau, e ajudaram a organizar muitas vilas e povoados que hoje são cidades. Viveram em aldeias missionárias, construindo igrejas, cemitérios e aquedutos, e principalmente catequizando e pacificando os ânimos. Seguindo essa trilha, Frei Damião partiu ao encontro do nosso povo, levando consigo o dom da escuta. Num tempo como o nosso, em que as pessoas não param mais para escutar umas às outras, ele ficava horas a fio, ouvindo, prestando atenção à história de cada um, aconselhando, apontando a estrada certa, sendo um verdadeiro bom pastor conforme o coração de Cristo. Seguindo o conselho de nosso pai fundador, São Francisco de Assis, e de tantos capuchinhos, foi onde ninguém queria ir. Esteve próximo das realidades mais diversas e daquelas também mais difíceis e dolorosas. Com certeza ouviu as queixas dos nossos sertanejos, que sofrem com as secas anuais, de tantos que passam fome, de muitos sem trabalho, sem emprego que possam lhes trazer ou devolver a sua dignidade de homem e de mulher. Escutou sim as dores de quem ia aos hospitais e não era atendido devido à caótica assistência pública de saúde. Por isso vinham a ele suplicando uma cura. E também ouviu-o falar de nossa gente, de muitos analfabetos, que não tiveram direito nem sequer ao que é mais básico da educação escolar. Ele passou 66 anos no Brasil e já faz 15 anos que morreu. E esse quadro, constatado por ele, infelizmente continua presente. Como guia espiritual do povo, Frei Damião fez a sua parte. Cabe a nós, sensibilizados diante da situação de nossa gente, olhar para Frei Damião como um modelo e nos preocuparmos mais com o bem-estar das pessoas. Frei Damião, desde a chegada ao Brasil até hoje, tem sido notícia nos diversos veículos de comunicação, rádios, jornais, revistas, TV, está aí. Os nossos repórteres, com toda a atenção, também neste dia. E isso dentro e fora do país. Muitos escritores fizeram questão de falar sobre ele em comentários e até mesmo biografias. Basta dizer, por exemplo, que temos até um texto do reconhecido Luiz da Câmara Cascudo falando sobre ele. Na época de sua morte, o fato foi anunciado em vários países, Estados Unidos, França, Itália, e até na tradicional Rádio Vaticano, em Roma, foi publicada. Eu sempre estou dizendo que muitos de nós desconhecemos o potencial de Frei Damião e sua obra missionária. Como disse certo dia um confrade, diante de tudo o que Frei Damião fez, o que fizermos por ele ainda será muito pouco. Frei Damião foi e continua sendo reconhecido pelos artistas do Nordeste. Artistas plásticos de renome, como Márcia Pimentel, Pragana, Teresa Costa Rego, Romero de Andrade Lima
tantos outros que fizeram questão de expressar a figura de Frei Damião em suas telas. Também os conhecidos Zezinho de Tracunhaém, J. Cacheado, fizeram esculturas dele. Nosso querido J. Borges, considerado o maior na arte da xilogravura, assim como também o mestre Bila, lá de Caruaru, tomaram Frei Damião como personagem de algumas de suas obras. Na tão difundida arte da literatura de cordel, são centenas de títulos dedicados a Frei Damião. Até o nosso, agora saudoso comediante Chico Anísio, gravou um CD contando a história de Frei Damião. E no mundo da música, a maior expressão se encontra na figura ímpar do rei do Baião, Luiz Gonzaga, cujo centenário comemoramos este ano. E como causa de Frei Damião, também iremos homenageá-lo, porque foi o primeiro a cantar a obra de Frei Damião. Todos nós conhecemos aquela música tão difundida, Frei Damião, onde andará Frei Damião? Também Cidinho, nosso amigo Israel Filho, que está aqui, e tantos outros que eternizaram Frei Damião nas letras de suas canções. Mas há uma outra classe de artistas que homenageou Frei Damião, que é a dos poetas. Nesse momento, permitam-me recitar uma poesia do poeta Homero Homem, que, reconhecendo as andanças e fadigas de Frei Damião, fez uma poesia intitulada Aos Pés de Frei Damião. Em repouso, fora das sandálias, no estradinho com fronha e travesseiro, os pés de Frei Damião são retirantes, arranchados à sombra do engazeiro. Revestido de pó e couro cru, palmilharam caatingas arruados, serrotes do sertão, adros de fé, santas missões de ex-votos e ex-conjuros. Os pés de Frei Damião, sem as palmilhas, são ilhas de repouso merecidas, varandas brancas, redes de dormir, alpendres sertanejos, velhos pousos. No estradinho, libertos das sandálias, os pés de Frei Damião, soltos nos pastos da Madorna, são 2 jumentos livres da cangalha. Os pés de Frei Damião no tabuleiro são ovelhas senis, alvas marrães, de pelo penteado a carrapicho, já deram carne tenra e branca lã. Rudes pés de aliança tão antigas, viram sóis e luares seus colapsos, guiaram pelos céus avoantes das bênçãos, confissão, apocalipses. Os pés de Frei Damião, velhas rodagens, transportaram volantes de socorro a fazendas e sítios, cariris, grotas de solidão, abas de morro. Carmelitas, capuchinhos, franciscanos, gerações de famílias caminheiras e de avoantes adões espirituais dormem nos cemitérios desses pés. Os pés de Frei Damião são como obre da ema correndo pelo descampado, preparando o sertão para o inverno, limpando várzeas e comendo cobras. Pias de carne e osso, velhas plantas, de amor e fé em Deus, itinerantes, são água benta, potes de matar a sede espiritual do retirante. Espantalhos do cão com suas tretas, os pés lavados de Frei Damião são loções de limpeza e de esconjuro, vertidas na moleira do capeta. Já fora da bainha das sandálias, os pés exaustos de Frei Damião são ainda punhais, santas peixeiras, cravadas no vazio do bandalha. Onde não chega a luz da prefeitura, nem o luar a gás dos candeeiros, as plantas de Damião em terra escura deram safras de velas nos cruzeiros. Trilha agreste de cacto e chique-chique, via Sistina no sertão dos rudes, os pés de Frei Damião com as alpagartas são aguadas marrecas nos açudes. Do Cafundó à costa das Salinas, nos carneiros e lousas desses pés, dormem as velhas gerações meninas de um Brasil de apragatas e buréis. Chão de Mocó e Vale de Caiana, as solas de Damião no Massapê, cresceram como partidos de cana,
deram de vestir e de comer. Os pés dormentes de Frei Damião são velhos alquebrados, são os cacos das moringas já secas dos caçacos, espalhados e inúteis pelo chão. Os pés de Frei Damião já foram bilros, tecendo fina renda de almofada, pela mão das rendeiras, alugados, preparando leirões com as enxadas. Os pés de Frei Damião são horizontes, de arribação voando informação, tesouras recortando vento leste, asas do agreste, pios do sertão. Os pés de Frei Damião são caritós, filhas da Imaculada Conceição, enfeitando presépios de Natal, ensaiando lapinhas de São João. Os pés de Frei Damião são camurins, desovados na calma das gamboas, guiando seus cardumes de filhotes pelas bocas do mar, rumo ao sem fim. Arca da boca apenas são 2 sisos, os pés de Frei Damião são Lázaros velhos, vestidos de silêncio, já chegados à casa do Senhor para o juízo. Sem o porém das meias e o conforto das sandálias de couro de carneiro, os pés de Frei Damião são sesmarias, horto do simples, porto do romeiro. Carregados das marcas e dos seios, das topadas e lanhos recebidos no serviço de Deus e da carícia dos ungüentos dos dias percorridos. Filhos já velhinhos de nosso Senhor, na modéstia infinita do cansaço, os pés de Frei Damião adormecido no tabuleiro caminham no andor. Em reconhecimento de sua ação missionária e da doação de vida em favor do nosso povo, Frei Damião também recebeu o título de cidadão de várias cidades e estados, inclusive da cidade do Recife, do estado de Pernambuco. E hoje esta Câmara de Vereadores e os Correios, mais uma vez, homenageiam Frei Damião, reconhecendo a relevância de sua ação e contribuindo para a preservação e divulgação da memória deste servo de Deus. Este preito de homenagem feito pelos senhores vereadores, pelos Correios, torna-se importante também porque realizado neste ano em que estamos encerrando a fase diocesana do processo de beatificação e canonização. Pois no mês de junho próximo estarei indo a Roma para entregar toda a documentação gerada e recolhida à Congregação da Causa dos Santos. Daí esperaremos a palavra final do Santo Padre, reconhecendo as virtudes heróicas do Frei Damião e o milagre realizado por sua intercessão, para podermos preparar assim a beatificação. Será, portanto, da parte da Igreja, o reconhecimento oficial do testemunho de vida e santidade de Frei Damião. Eu sempre digo aquilo que Josenildo, aliás, que o Ayrton disse na sua fala, que Frei Damião já tem um altar no coração do nordestino, mas isso precisa ser reconhecido pela Mãe Igreja, pois em nada queremos nos antecipar à sua autoridade, já que a ela compete pronunciar-se sobre a santidade de alguém, levando a honra dos altares e colocando como testemunho a ser seguido por todos. Por fim, em nome dos frades capuchinhos, da Arquidiocese de Olinda e Recife e da causa de Frei Damião, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade de estar aqui e testemunhar o exemplo de vida e santidade deste nosso confrade. Agradecer também aos senhores vereadores, especialmente Josenildo e Aerto, por esta póstuma homenagem àquele que chamamos o Apóstolo do Nordeste. Agradecer a todos que contribuíram na confecção do selo comemorativo, de modo especial ao diretor, Sr. Pedro Mota, a todos os que fazem os Correios, porque este selo marcará o momento presente, seu significado, e comunicará a muitas pessoas esta memória de Frei Damião que estamos celebrando. Obrigado aos vereadores, aos confrades aqui presentes e a todos que compareceram a este ato. Deus os abençoe, recompense e guarde. Convido o senhor Eduardo Chianca, cerimonialista dos Correios, para iniciar a cerimônia de obteração
do selo comemorativo de beatificação e canonização de Frei Damião. Senhoras e senhores, bom dia. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional de Pernambuco, sente-se honrada em participar desta parceria com a Câmara Municipal do Recife, por meio da iniciativa do vereador Aerto Luna, promovendo a cerimônia de lançamento do selo personalizado em comemoração ao processo e conclusão da beatificação e canonização de Frei Damião de Bozano. O selo postal, retratado em um pequeno pedaço de papel, reveste de grande importância como veículo de divulgação da imagem de pessoas ou instituições que se destacam ao longo do tempo. É um instrumento de registro da nossa história. O selo personalizado é uma vertente da atividade filatélica que atende ao desejo dos clientes dos Correios, retratando a sua própria imagem ou a de alguém a quem queira homenagear. Nesse contexto, o vereador Aerto Luna, representando o desejo de toda a população católica do Recife, presta esta homenagem a Frei Damião, pelos 74 anos de vida sacerdotal, dos quais 66 foram dedicados ao Nordeste brasileiro. Frei Damião utilizou a sua fé e os seus valores morais a serviço da comunidade como propagador da fé católica. Passemos então ao momento de obliteração do selo. Convidamos as autoridades para, acompanhadas do diretor Pedro Mota, procederem à obliteração. A obliteração se dará na parte de baixo do plenário. O presidente dessa sessão, vereador Erivaldo da Silva, oblitera a primeira peça. Pedimos que Frei Abelardo oblitere a segunda peça. Convidamos o vereador Aerto Luna. Oblitera a peça agora o vereador Josenildo Sinésio. Convidamos o Frei Josiel, vice-postulador do processo de beatificação e canonização de Frei Damião. Padre João Carlos. Convidamos o vereador Maremalta.
Enfim, o diretor regional dos Correios oblitera a última peça que constará do acervo da empresa em Pernambuco. Esta peça servirá como fonte de pesquisa e registro de tão importante acontecimento para a comunidade católica do Recife. Finalizada a obliteração do selo, prosseguimos com a solenidade. Convido o padre João Carlos para que faça uma apresentação. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa do seu presidente, os vereadores. O sucesso do Frei Damião, com toda certeza, é em primeiro lugar porque ele é um frade. O frade é uma figura popular no nosso Brasil. Frade capuchinho de maneira especial por causa das missões populares. Mas não somente porque é um frade. O frade representa um catolicismo austero, uma pessoa completamente dedicada à causa de Deus. Lembra também o homem itinerante das missões, portanto com capacidade de se deslocar geograficamente, estar junto das pessoas. O Frei Damião, eu encontrei em Água Preta, numas missões, era seminarista, era menino ainda, seminarista menor, e tocava no coral, tocava o órgão do coral. Depois encontrei em Carpina, no outras Santas Missões, e na terceira, brevemente, aqui no Cordeiro. Quanto mais para o interior, mais gente, mais fervor, mais adesão das pessoas. A proximidade do Frei Damião foi exatamente com essas pessoas que representavam essa grande periferia, das grandes cidades e do grande interior, do Piauí, nos sertões do Piauí até a Bahia. Esse homem circulou por todo canto, mas de maneira especial aí era conhecido. Ser cristão é uma profecia, quer dizer, é fazer uma diferença nesse mundo. Falar de Jesus e viver os ensinamentos dele faz uma diferença especial. Ser cristão já é uma profecia. Profecia não é dizer qualquer coisa apenas. Se diz especialmente com a vida. Frei Damião é uma profecia como um cristão, como frade. Profecia porque ele se tornou uma pessoa próxima do povo. Mesmo num contexto de romanização, nós tivemos outros grandes pregadores. Tivemos um padre Ibiapina, na história do século XIX. Depois veio um processo de romanização da igreja, em que houve uma arrumação melhor, mais tridentina da igreja nas cidades. Mas o grande interior, a grande população rural, permaneceu sempre no catolicismo católico, no catolicismo popular, que é a grande força. E a força do Frei Damião foi exatamente, mesmo tendo sido formado, estando no clima da romanização, ele fez uma aliança especial com a religiosidade popular, com o catolicismo popular. Essa é a força dele. Ele reforçou o catolicismo popular
articulou melhor esse catolicismo e exatamente o articulou nas paróquias, que era o forte do movimento de romanização da igreja. A profecia dele é exatamente essa, em primeiro lugar, de se deslocar como Jesus, um missionário que estava geograficamente em todo canto, ser itinerante como um frade missionário. Geograficamente ele estava junto do povo, em todos os lugares, as pessoas podiam vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. Em segundo lugar, ele estava próximo do povo culturalmente, porque ele respeitou, fortaleceu a religiosidade popular do nosso povo do interior, o catolicismo popular. Então, culturalmente também ele se tornou-se próximo, mesmo com o sotaque italiano, com sua forma de vida de frade, ele tornou-se uma figura popular, conhecida, estimada, integrada na nossa cultura, na nossa região. A nós interessa muito que esse homem seja reconhecido pela igreja, pela oficialidade da igreja como um santo. Em primeiro lugar, por respeito ao povo que o considerou santo, com o povo que já o canonizou, na verdade, no seu coração. Canonizar o Frei Damião será, em primeiro lugar, dizer o catolicismo popular é um caminho importante, reconhecido pela igreja, necessário, útil, capaz de fazer pessoas santas, capaz de manter no evangelho as pessoas, mesmo que não pratiquem um catolicismo oficial ou de outras formas, mas aquelas grandes tradições que o nosso povo viveu e continua vivendo no catolicismo popular. Canonizar Frei Damião significa também dizer aos missionários de hoje que precisamos estar junto do povo, geograficamente e culturalmente. Sentir o nosso povo, dar espaço a escutar as pessoas, os seus problemas, os seus dramas, e marcar com o Evangelho uma presença forte na vida de hoje. Como Frei Damião foi capaz de marcar todo o nosso contexto nordestino com a sua presença, com a sua palavra, com a sua influência, com a sua imagem, que a igreja continue sendo presente nesse novo contexto cultural de hoje, seja capaz de manter a sua presença, que é a presença enculturada do Evangelho, de dizermos hoje, não apenas repetirmos os passos do Frei Damião, nos inspirando nele, sermos capazes de tornar a presença da igreja hoje nos meios de comunicação social, nas grandes cidades, nessa sociedade marcada pela urbanidade, uma presença que seja significativa, seja forte, capaz de marcar os valores, de reforçar nas famílias aquele caminho da justiça, do bem, da verdade, da honestidade, da seriedade da vida conjugal. A igreja precisa ser significativa, a sua palavra precisa ser forte, a sua imagem precisa ser fortalecedora do caminho do bem nesse mundo hoje marcado por tanta orientação, por tanto pluralismo e por tantas divergências. A igreja, o mundo necessita de gente assim. O mundo necessita de profetas, de gente que acredita na verdade, de gente que rejeita a falsidade, de gente que tem opinião. Porque o mundo presta culto à aparência. É gente que se vende por dinheiro, é gente procurando o seu proveito. É assim que se corrompe uma nação. O mundo necessita de profetas, de gente que acredita na igualdade, de gente que constrói fraternidade, de gente que tem Deus no coração. O mundo valoriza a riqueza, o luxo, a luxúria, a esperteza. Nem pensa no futuro do planeta. É gente que destrói a criação. E eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta. Eu sou cristão. Ih, aquele negócio tá difícil aqui. Deixa eu ver se eu boto o violão aqui. Levantei, hein? O mundo necessita de profetas,
de gente que rejeita a falsidade, de gente que acredita na verdade, de gente que tem sua opinião. O mundo presta culto à aparência, é gente que se vende por dinheiro, é gente procurando o seu proveito, é assim que se corrompe uma nação. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado, eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado, eu sou profeta, eu sou cristão. O mundo necessita de profetas, de gente que acredita na igualdade, de gente que constrói fraternidade, de gente que tem Deus no coração. O mundo presta culto à aparência, é gente que se vende por dinheiro, é gente procurando o seu proveito, é assim que se corrompe uma nação. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado, eu sou profeta, eu sou cristão. Vamos juntos? Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado, eu sou profeta, eu sou cristão. Como Frei Damião.